Boa noite! Hoje no programa Makers News nós vamos trazer as principais novidades do mundo do audiovisual. Ok. Gente, uma brincadeira aqui só pra começar. Essa série de vídeos aqui que a gente vai criar pra vocês foi uma ideia pra gente conseguir centralizar várias novidades do audiovisual pra vocês em um único vídeo. Nós queremos lançar esse vídeo aqui semanalmente ou quinzenalmente ou até mensalmente, vai depender dos lançamentos que rolarem no mês. Esse mês aqui já vai começar com tudo, porque tem vários lançamentos interessantes que a gente vai trazer pra vocês. E o foco aqui é trazer lançamentos ligados ao audiovisual. Então, câmeras, acessórios, também parte de programas de edição, atualizações, tudo de notícia que a gente encontrar de relevante para vocês, nós vamos trazer aqui nesse vídeo resumido e vamos também discutir várias coisas interessantes sobre tudo que tá rolando aí no mundo do audiovisual. Dando nossa opinião sobre isso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é muito mais fácil, né, a gente compilar tudo para vocês se manterem atualizados. Muitas vezes essas notícias acabam vindo picadas, né, em cima de vários conteúdos aqui no YouTube, e vocês vão conseguir ali se manterem informados muitas vezes, né, e trazer essas novidades assim pro seu dia a dia também, como uma forma de te ajudar nessa jornada. Verdade. Bom, no vídeo de hoje, então, vamos falar da lente 85mm da Sony GM2, também do DJI Neo, que é o novo drone aí da DJI, né, o super lançamento aí que rolou essa semana. Também a SmallRig All-in-One com o Brandon Lee, né, que é uma parceria que a SmallRig fez. Colaboração. Uma colaboração entre duas grandes marcas, né, a SmallRig e também o Brandon Lee. Também a câmera da Canon, né, a R5 Mark II. Uma monstrinha aí no mercado. Também um tripé muito interessante aí da SmallRig também, junto com mais um criador, o Potato Jet. Se vocês não conhecem, vocês vão conhecer aqui nesse vídeo, um cara bem grande aí também no YouTube. Além disso, também as lentes da Seven Artisans, a linha Hope Cine Lens. Cara, lente de cinema aí acessível para o mercado. E por último, e não menos importante, uma das maiores novidades do que aconteceu esses dias, que é o lançamento do iPhone 16. Inclusive, esse aí é o mais quente de todos, né? Porque aconteceu hoje. É verdade. Hoje é dia 10 de setembro, né? Estamos aqui no Japão, às vezes um pouquinho adiantado, 12 horas adiantado de vocês, mas o lançamento acontece no mundo inteiro no mesmo horário, né? Mas é a notícia mais quente que a gente tem aqui. Mas pensando em fuso horário, aconteceu aqui no Japão antes do que no Brasil. Mas a gente vai trazer então sobre a parte de câmeras, né? Parte de vídeo, principalmente do iPhone. Beleza? Aqui mudaram algumas coisinhas e para melhor, como sempre. E eu acho que é importante frisar, né, o quanto a tecnologia vem avançando ali de uma forma muito rápida e que traz grandes oportunidades, né? Não fica mais tão concentrado em marcas específicas, tem surgindo cada vez mais outras marcas ganhando bastante espaço no mercado e trazendo grandes novidades também, que ajuda muito nós, produtores de vídeo, filmmakers, videomakers e até criadores de conteúdo. Cara, para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar sobre marcas, sobre de equipamentos que existem no audiovisual e minha lista chegou a mais de 100 marcas que fazem produtos, algum tipo de produto para o nosso mercado hoje em dia. Então, são muitas coisas rolando ao mesmo tempo. Isso é verdade. Então, a ideia, por isso que foi trazer esse Makers New aqui para vocês, para trazer essas novidades em primeira mão. Vamos começar aqui então pela lente 85mm Full Frame G Master 2 da Sony, que é uma lente 85mm f1.4. Eita, que coisa boa. Então essa lente aqui, ela foi lançada e qual que é o grande diferencial dela para a versão 1, né? É principalmente o seu tamanho e o seu peso. Então vocês podem ver aqui a nitidez dessa lente, né? É um aspecto muito importante para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de material profissional, que é fotografia de retrato. Nitidez conta muito, né? Já para a parte de vídeo, a gente às vezes não quer tanta nitidez assim quanto na fotografia. Por isso que existem as lentes de cinema, né? Mas essa parte de autofoco para vídeo se tornou assim uma função muito boa, principalmente nesse tipo de vídeo onde a gente está trabalhando com foco contínuo, né? Então a gente tem um foco cravado no olho e com uma lente 1.4. Então você vai ter aquele desfoque absurdo, mas vai conseguir manter o foco no seu assunto ali, cravado no olho. Então mudou aqui o seu volume principalmente, né? 80% que seriam 20%, então ela ficou 80% do que era antes. Então 20% de redução no seu peso e 13% aí no seu volume. Em relação à versão 1, né, dessa lente. Em relação à versão 1, exatamente. Agora,
As lentes full frame são sempre maiores, né? Então, todo o peso, todo o tamanho que tira de uma lente dessa é muito importante para quem trabalha com lentes full frame. A gente está na APS-C justamente por causa disso, porque as lentes APS-C são muito menores, tá? Agora, eles colocaram aqui algumas coisas bem importantes para vídeo. Então, essa parte de cinema, né? Eles montaram toda essa estrutura aqui que ficou lindo, esse cage. E aí, o que eles estão destacando aqui? A parte do autofoco, né, em 1.4 e como você consegue esse desfoque absurdo. Olha só como fica cremoso, né, a imagem, assim, esse desfoque. E além disso, o focus briefing, que é quando você está focado em um assunto e você vai para o outro assunto e a lente ela não muda o tamanho do fundo. Essa lente, por exemplo, não tem esse focus briefing. E olha só, se eu focar aqui, olha lá o fundo como ele mexe. Tá vendo que teve uma aproximação do fundo? Essa lente aqui, como ela é uma G Master, ela tem uma redução disso e também as novas câmeras conseguem melhorar esse aspecto aqui no vídeo, tá bom? Dando uma profundidade muito bonita, né? É uma lente bem legal aí para esse tipo de trabalho. Ela tem o seu anel, então, de abertura também na lente e um botão que você pode, né, configurar alguma função direto nela. E também essa chave padrão de ligar e desligar o foco manual direto na lente. E aqui ele mostra também que eles continuam, né, com a sua proteção de poeira, né, resistente também à umidade, tá? Então as lentes profissionais, elas possuem esse tipo de proteção. Por isso que às vezes uma lente é tão mais cara do que a outra, porque você pode utilizar em eventos que você vai expor muito o seu equipamento e a sujeira, a climas meio úmidos. Então as lentes são protegidas com relação a isso, tá? Então é uma lente aí, se você tá buscando uma lente para retratos, independente se é essa aqui da G Master, né, da Sony, essa angulação de lente vai trazer bastante esse aspecto, então, de retrato para o seu vídeo, para sua foto. Lembrando, se você utilizar uma 85mm aí na sua APS-C, você vai estar falando de uma lente de mais de 100mm, né? Basta você multiplicar pelo fator de corte da sua câmera. Então, se você quer esse mesmo aspecto 85mm de uma full frame na sua APS-C, você pode utilizar, então, uma 56mm na sua APS-C, que vai chegar, então, nesse mesmo aspecto aqui que uma 85mm na full frame. Claro que o fato dela ser uma linha G Master, né, Mark II ainda, f1.4 full frame é realmente uma diferença, né? Faz com que essa lente seja muito única, né? E eu acho muito legal que a Sony, para ela lançar essa lente, ela fez um baita evento, só que muito focado na parte de criação de conteúdo. Ela fez um evento como se fosse uma viagem e selecionou grandes influenciadores, criadores de conteúdo do audiovisual, os maiores aí que existem, colocou todo mundo numa trip. Foi muito legal, né? O que eles chamam de press trip, só para lançar essa lente, para fazer com que eles testem e aí alcance um número muito grande de pessoas, né? Eu acho muito legal essa tendência, assim, no mercado no geral, né? Focando em criadores de conteúdo, né? Não fazendo aquela coisa quadradinha que antes faziam em relação a um evento, coisa que um pouco a Apple faz ainda, mas não tem um aspecto corporativo, tem uma pegada muito mais de lifestyle, muito mais próximo, muito mais informal. Isso também constrói a marca da Sony, né? Isso traz também bastante identificação com a marca. E falando do preço aqui, galera, olha só o precinho dela aqui salgado. Pesado. $1.798, né? A gente costuma fazer um cálculo aí para o valor dela no Brasil, que seria então vezes 10. Então você bota aí, então vai ficar 18 mil reais. Você pagar os impostos tudo certinho, comprar de uma loja aí no Brasil, você vai pagar esse preço. E é uma lente realmente premium para um público bem profissional que vai utilizar ela em eventos bem específicos, né? Não é para todo mundo, realmente, ainda mais para quem está começando. Se você está começando que é esse mesmo aspecto de uma 85mm de uma full frame, você pode ir para uma 56mm da Sigma aí na sua ZV-10, na sua FX30, na sua A6700, que você vai ter um aspecto bem parecido a um custo bem menor. Claro que as GMs, né, a linha GM da Sony é realmente a maior top de linha, né, vai ter uma diferença de qualidade, mas em relação à milimetragem, né, são as alternativas que a gente acaba tendo que ter por morar no Brasil, pelo preço que chega no Brasil, né, afinal,
A galera, por exemplo, que ganha em dólar, US$ 1.798, é diferente, né? A comparação de preço, poder de compra, sempre é muito diferente pra gente, né? Então, a gente sempre precisa levar em consideração, mas é importante a gente saber o quanto a tecnologia também tá avançando em relação à qualidade de lentes, né? Porque realmente lente faz muita diferença nas produções, né? É o que faz a diferença, gente. Bom, vamos aqui para a nossa segunda novidade, que é o DJI Neo. Eu gostei demais desse vídeo, então eu quero trazer para vocês também nesses vídeos aqui os vídeos que a galera produz promocionalmente para as marcas. Então, olha só a qualidade desse vídeo aqui, que demais, né? Então tem vários efeitinhos aqui de lettering, cara, bastante movimento de câmera, transição. E engraçado é que vocês vão ver aqui em todos os vídeos que a gente vai trazer, não vai ter nenhum filme burn rolando. Vão ser só efeitos, cortes simples, né? Mas efeitos aí que fazem sentido pro vídeo. Então, esse é o novo dronezinho da DJI, que é um drone que funciona com controle, como vocês estão vendo aqui, mas é para ser um drone que é nessa pegada de ser autônomo, né? Você vai chegar ali com ele no bolso, você vai subir ele da sua mão e você vai conseguir fazer os seus takes sozinho, sem precisar de ninguém, tá? Lógico que você vai ter a opção também do controle e também do seu óculos. Tudo isso vai, né, ficar mais caro, mas vocês vão ver que o preço dele é muito acessível pela qualidade e funcionalidades que ele traz aí nesse novo equipamento que a DJI está lançando. A DJI, ela gosta sempre, né, de revolucionar muito esse mercado dos drones, né, dentro do audiovisual. Ela fez isso com vários drones, principalmente com tamanho. Então, olha só o tamanho desse drone, né, que pesa 165 gramas, se eu não me engano. Vou ver aqui melhor, né, tecnicamente, mas é um drone realmente muito leve. A gente tinha o DJI, o Mini 2, e ele pesava 249 gramas. Agora a gente está falando de um drone que tem quase metade do peso de um DJI Mini 2. Então realmente é muito portátil, é aquele dronezinho para você levar na sua bag ou até no seu bolso, de tão pequeno que ele é. Ele chega a ser um drone FPV ou um drone mais comum, assim? Sim, ele é um drone mais FPV. Ele não é aquele FPV padrão que você decolou, você tem que sair voando. Ele tem alguns sensores que vai conseguir fazer com que ele fique parado planando no ar, né? Diferentemente, então, desses FPVs que são padrões. Ele está muito mais para a linha do Avata do que do Mavic. E qual você acha que é o público desse drone? Eu acredito que o público para esse drone vai ser pessoas que não são profissionais, tá? Porque a qualidade de imagem desse drone não é tão boa quanto, né, a linha Mavic, né, o Mavic Air, Mavic Pro. Você tem drones hoje, né? Pensando hoje nos drones que estão disponíveis da DJI, a gente tem uma série de drones que tem uma qualidade muito, mas muito superior a ele. Então é um dronezinho aí para quem está começando, quer ter um lazer, né, um drone para brincar realmente, como se fosse um brinquedinho, porque ele tem várias proteções, né? Então ele foi feito para um público que não sabe realmente operar um drone. Ele não precisa de controle, você pode decolar ele da sua própria mão. Tem vários mecanismos automáticos, né? O que facilita, então ele acaba sendo, acho que um drone pessoal, como se fosse assim, né? Um drone de bolso. Um drone de bolso. Logicamente, né, também pode ser para quem quer treinar os movimentos de um FPV. Se você já tem o controle, se você já tem também o óculos, você pode conectar ele e fazer vários movimentos. E por ele ser muito pequeno, ele vai caber também em lugares muito pequenos, então você também pode utilizá-lo para fazer alguns takes, sim, profissionais. Por que não? Vai depender muito, mas muito da iluminação. Porque o sensor dele, apesar de ser de 1 polegada, ele à noite, ele não tem uma performance legal. E eu acho que um público muito legal para esse drone são os criadores de conteúdo, né? Porque me parece que ele consegue ser um drone bem autônomo, né? Que você consegue se filmar muitas vezes. Eu acho que é essa a ideia que ele quis trazer aqui no vídeo promocional que eles criaram, né? Essa coisa de levantar e já ir. Outras pessoas podem estar ali controlando por você, mas tem muito essa coisa de você levantar e sair correndo, né? E fazer seu próprio conteúdo, porque eu acho que tá muito em alta essa questão de como se filmar, né? Muitas pessoas estão querendo criar conteúdo cada vez mais fácil, de uma forma melhor, e para você muitas vezes subir o drone, você normalmente precisa de outra pessoa ali controlando, né? Então Total. Eu acho que ele trouxe bem essa pegada, assim, de criação de conteúdo, de ser fácil, de ser portátil, de ser meio que para todo mundo, vamos dizer assim. É verdade, é um drone para todo mundo, é verdade. Boa analogia.
E, logicamente, para criadores de conteúdo, né? Ele tem algumas funções também de inteligência artificial nele, para seguir, né? Traquear, apesar de não ter sensores. Então, é tudo feito com a própria câmera. Ele consegue analisar a imagem da câmera e consegue, então, rastrear a pessoa, fazer esse traqueamento aí, sem bater nos obstáculos. Então, é uma coisa bem interessante. Ele também não conta com gimbal. Vocês podem ver que ele é só a câmera presa na sua carcaça, tá? Ele não vai ter um gimbal ali para estabilizar os seus eixos. Toda a estabilização é feita por software dentro da própria câmera, tá? Então, isso também é uma coisa que está mudando no mercado de estabilização, tanto as câmeras quanto os gimbals. Também você vê a GoPro não tem nenhum gimbal instalado dentro dela, ela tem uma estabilização muito boa. A Insta360 também, os celulares também. Então, a estabilização está indo pro lado mais do software do que da parte mecânica. Muito legal. Vamos falar agora sobre os preços. O interessante é que você pode comprar apenas o drone por $200. Nossa, muito bom preço, caramba. Multiplicando aí por 10, R$2.000. Seria isso? Ou, se você converter pelo dólar aí, você vai conseguir, então, pagar R$1.000 nele. Praticamente isso. Então, é um drone barato. É um drone barato. Só que ele só vem com drone nessa configuração. E aí você pode, então, adicionar o Fly More Combo, que aí vai vir, então, com mais 2 baterias e o carregador para você carregar as 3 baterias ao mesmo tempo. Então, eu recomendo muito isso porque a bateria dele não dura muito tempo, tá? Diferentemente da linha Mavic, a bateria dele aí, pelo que eu vi, vai durar uns 10, 12 minutos. Então, é pouco para um drone. É pouquinho. Então, é melhor você ter algumas baterias extras. E se você quiser alguns kits, né? Ele vai funcionar com o novo controle da DJI, o RC-N3. E ele vai conseguir um alcance, gente, de 10 quilômetros. Impressionante. Tem que ver se a bateria vai durar tudo isso, né? Não dura. Só Não vai, dura. não volta. Mas é tipo assim, é uma segurança que você tem, mas obviamente você não vai utilizar isso. Eu acho que nem é um drone pra você ir muito longe também, Não. né? Ele é muito pequenininho, ele não vai resistir a grandes ventos, eu acho, né? Provavelmente. É melhor não arriscar. Melhor voar baixo com ele, principalmente. Isso. E aí você pode comprar as baterias e tudo mais. E também você pode comprar o DJI Goggles 3, tá? $500 aqui para você adicionar mais essa brincadeira aí no seu bichinho. Então esse aqui foi o lançamento, o último lançamento da DJI, aí o seu novo dronezinho que vai dar o que falar, Muito hein? legal. Imagina, né? Dentro de um poder de compra de dólar é muito barato, né? E é muito legal também que a DJI ela tem feito muitas campanhas com influenciadores, tanto no Brasil como no mundo inteiro, assim, né? É uma grande tendência também para todas as marcas do audiovisual, né? A gente percebe que para eles, muitas vezes, cria uma audiência muito mais qualificada fazendo isso, né? Enviando equipamentos para as pessoas fazerem review, traz uma prova social muito mais eficiente e movimenta o mercado de uma forma muito mais interessante, né? Do que como era feito antigamente. E falando então dessa importância, né, dos criadores de conteúdo, né, de como as marcas estão vendo cada vez mais relevância nesse quesito, a SmartRig lançou então um case all-in-one de celulares, né, para o público mobile, junto com um influenciador incrível chamado Brandon Lee, que a gente realmente paga muito pau, a gente gosta muito, é um dos nossos criadores de conteúdo que a gente mais se inspira, a gente gosta muito dele. Brandon Lee é um cara fantástico porque ele vem da escola de cinema, então ele traz esse conhecimento muito único, muito avançado, e ele é o mestre do gimbal no YouTube principalmente, né? Não do mundo, porque existem muitos operadores de gimbal, mas ele que mostra muito no YouTube, então ele é um mestre nisso. E ele é um cara que ensina de uma forma muito simplificada e muito humilde, então ele é dos nossos. E ele lançou então esse cage aqui com a SmartRig, que não é o primeiro cage que ele lança, é o segundo cage. O primeiro cage era só para iPhone. E agora também eles lançaram então esse para todos os celulares, então qualquer celular aqui vai conectar nele. Isso foi legal porque aí abre também para outros modelos, não fica só no clubinho, né, da Apple ali dos iPhones. Então esse cage aqui vai ajudar você a montar acessórios no seu celular e também vai ajudar você a ter um grip melhor para você segurar a sua câmera, principalmente na horizontal, né? Porque você pega seu celular e você não tem muito apoio na hora que você segura ele aqui para você fazer algum take na horizontal. O vertical até que é mais fácil, mas você ter uma opção de colocar um side handle, né? Você vai ter
uma estabilização melhor, poder enquadrar melhor e também montar ele no seu gimbal normal de câmera mesmo. Você vai poder utilizar o mesmo gimbal da sua câmera, utilizar também para o seu celular. Além disso, você vai poder então colocar acessórios como filtro ND, também prender o seu SSD, já que o iPhone e celulares também quando gravam em 4K, em 8K, ProRes, vai exigir um armazenamento absurdo, então você vai precisar de um SSD externo e é legal ter no Cage então esse suporte para você já aprender o seu SSD externo. Além disso também prender o seu microfone, então você vai deixar turbinar o seu iPhone ou o seu Android aí, você vai conseguir então deixar o seu celular pronto para uma grande produção, com vários acessórios interessantes ali que você vai poder utilizar no seu dia a dia. E é muito interessante essas ações de marketing, né? Porque imagina só, o quanto é relevante para a marca trazer uma pessoa que ele tem uma experiência enorme e uma autoridade gigantesca em relação à produção de vídeo no cinema, grandes produções. Todos os tutoriais do Brandon Lee têm um caráter muito cinematográfico. Realmente parece que ele tá filmando um filme mesmo, né? Nossa, as produções dele são incríveis. E trazer um cara com essa autoridade para fazer um conteúdo focado pra galera do mobile significa que tem muito mercado também pro pessoal do celular, né? Então traz uma grande autoridade aqui somada pra marca. E faz com que abranja muito mais pessoas, né? Pessoas assim, todo mundo tem um celular. E muitas pessoas não conseguem enxergar a capacidade que ela tem, né? Usar todos os recursos, né? Então também não conseguem imaginar o quanto você pode fazer e a qualidade que você pode chegar em relação ao seu celular, fazendo os movimentos que deveria, né? Segurando da melhor forma, fazendo o melhor enquadramento, né? Realmente transformando o que você pode fazer em um filme. Então eu acho que é muito legal essa transferência de autoridade que uma pessoa, um criador de conteúdo, traz para uma marca assinando um produto, né? Eu não vejo a hora de assinar o meu produto. Mas o que falta, acho que agora para os celulares é só trocar lente, né? E não essa lente interna, poder ter lentes intercambiáveis. Aí o bicho vai pegar. Verdade. Estamos ansiosos por isso. Falando aqui do preço, ele custa nada mais nada menos que $239. É mais caro que o Nossa, o Neo. que um drone, né? Mais caro que o dronezinho. E é um cage, né? Se você for só um pensar, é cage. realmente bem caro. É bem caro, não vai vir com esses acessórios. Só vai vir com essa parte preta aqui, né? Isso aqui de cima não vai vir. Então, o que vem na caixa, né? É isso aqui. O cage, o adaptador do filtro, um filtro também, né? Os side handles. Então, vem bastante coisa aqui. Mas o preço é um pouquinho salgado realmente. A Small Rig traz produtos de muita qualidade, né? Realmente é uma marca, assim, em relação à Cage, que você vê que tem um material muito bem feito, né? Então, que por isso provavelmente justifica esse preço. Lógico que a assinatura do Brandon Lee também traz ali um valor agregado. Porém, o preço realmente é salgado, se você for pensar, né? Na nossa opinião, eu acho caro quando você pensa que é mais caro do que o drone da DJI, né? Não é para qualquer um, mas fica aí uma opção. É lógico que existem no mercado outras opções de rig para o seu celular. Essa aqui talvez seja a mais premium que existe no mercado hoje, mas existem outras aí se você quiser pagar um preço melhor. E a Small Rig aqui, mais uma vez, lançando um tripé aqui, agora com o Potato Jet. Esse cara aqui também ele é bem famoso aí no mundo do YouTube. Acho legal que a gente tá trazendo nesse vídeo aqui, não só os equipamentos, mas também uma galera aí que a gente segue, uma referência para vocês seguirem também. Eu já segui os dois aí há um bom tempo e eles sempre me inspiraram aí a criar conteúdo aqui para vocês. Então são pessoas realmente que conhecem, sabem o que estão fazendo, né? Até porque eles chegaram nesse nível aí de ter um produto assinado por uma grande marca. Esse tripé aqui, ele é interessantíssimo porque ele tem um grip, uma pegada ali que você aperta e ele aumenta o seu tamanho rapidamente. Cara, e a pior coisa de um tripé é você ter que ficar desrosqueando e aumentando. Cara, isso é muito trabalhoso, é muito chato de fazer e isso facilita demais. Esse tripé, lógico, que é um tripé super especial, vocês estão vendo que é um tripé que aguenta muito, muito peso, né? É de uma marca também muito famosa, o preço dele a gente já vai ver, acredito que não vai ser muito barato. Tem essa cabeça que ela é uma cabeça bem pensada assim pro audiovisual, né? Mais pro vídeo do que pra foto. E é um tripé que não é tão pequeno também, né? Você viu aqui na mochila que você
é bastante volumoso, né? E atende um público também mais de grandes produtoras, né? Exato. Que realmente trazem caminhões de equipamento, né? Sim, mas eu vi também que existe... Olha só essa opção de utilizar na mochila, muito legal. Eu vi também que existem outras marcas já fazendo esse tipo de função num tripé, né? Não vejo a hora da QNF fazer o dela, porque a QNF, como vocês sabem, é parceira aqui do nosso canal e tem os tripés melhores custo-benefícios que existem, na nossa opinião. Então não vejo a hora da QNF lançar o dela. Isso aqui, em breve, vai estar presente em todos os tripés. Quando tá? eu vi isso, eu pensei, meu Deus, por que ninguém pensou nisso antes, gente? É a A maior maior dor do tripé é esse negócio de ficar abrindo, fechando. E aí ficar colocando, ajustando, deixando reto, né? Principalmente a gente que faz muito vídeo assim de viagem, como mostra ali mesmo, né? Em lugares em cima da pedra, que é muito difícil de regular, perde muito tempo. E esse, rapidinho, Muito gostei bom. muito, Muito bom. E aí, acho que são duas dores, né, do tripé. O peso, tamanho e também essas partes de montar. Então, se alguém lançar a QNF, tomara que seja a QNF, lançar um bem pequenininho, bem compacto, leve, de fibra de carbono, com essas funcionalidades aqui, vai ficar muito legal, com preço, lógico, acessível aí para todo mundo, tá? É isso aí. E só um detalhe aqui sobre o vídeo, né? Um vídeo absurdamente bem produzido. A gente já fez um review de tripé e a gente sabe o quanto é difícil fazer um vídeo para um tripé, porque é uma parada estática, né? Não tem muita coisa para você falar. A gente até tentou fazer um vídeo diferente sobre o tripé, mas ele trouxe essa pegada no vídeo dele de trazer o movimento da moto dele, né? No começo aqui ele tá em cima da moto e a moto passa rápido, né? Tudo rápido, como se assim, a montagem do tripé é muito rápido. Então essa relação de velocidade da moto dele com tudo sendo rápido. Na chuva, né? Na chuva. Que você precisa pegar logo Nos as perrengues. coisas. Então foi uma sacada assim e é muito legal observar também as produções que a galera tá fazendo pros produtos que estão sendo lançados nesse vídeo aqui. E a parte de baixo do tripé, você viu que ele tem tipo um sapatinho assim. Que é muito bom, né? Deve ser muito resistente esse tripé e muito prático. Nossa, eu adorei. Eu também adorei. Agora vamos ver o preço do meninão. 799 doletas. No Brasil chegaria a 7 mil reais um tripé, que é 8 mil surreal, reais. né? 8 mil reais. Chega, tipo, É. a ser impraticável, né? Até pra nossa realidade. Porém, né? Se você for pensar em poder de compra de dólar, é outra realidade. É outra realidade, mas o que eu acho mais interessante é que é um lançamento de um produto que vai escalar para outros produtos Eu tenho certeza. e marcas que conseguem um preço reduzido, tá? Não precisa ter esse pezinho aqui, que nem da Small Rig, que deve ter custado $50 só por pezinho, você tá pagando $50. Pode ser um pezinho mais simples, né? E aí outras funções também, essa cabeça aqui deve ser muito cara para produzir, tá? Então pode ser uma coisa mais simples. O importante é essa função de abrir o tripé. Essa função, ela precisa ser replicada. Espero que não tenha sido patenteada. Eu já vi em outras marcas também essa função, acho que não é patenteado. Espero então que chegue Então tá. em marcas que cobram um preço mais acessível aí pra gente. Boa. Mais um grande lançamento aqui do mês é a câmera da Canon, a EOS R5 Mark II. Gente, que monstrinha. É uma câmera aí, olha só, tá chegando com 2 processadores. Então você tem o processador da câmera e tem um processador só pro sensor. Então isso aqui vai fazer com que ela consiga processar muito bem a imagem. Só para vocês terem uma ideia, a concorrente dela no mercado hoje é a Sony A1, tá? Que é o topo de linha das câmeras mirrorless, né? As câmeras que são tanto para foto quanto para fotografia, são câmeras híbridas, tá? Então a gente está falando aqui de uma câmera com poder de gravação de 8K 60 FPS em RAW. Toma essa. Gente, é muito. Eu nem me imagino ainda no 8K. Eu tô me adaptando, eu tô filmando esse vídeo em 4K, a gente tá tentando gravar tudo em 4K, mas é muito trabalhoso porque exige muito processamento do computador para editar, muito espaço em disco. Agora fica Cartão de memória, caríssimo. E eu fico imaginando então quão é difícil editar um vídeo em 8K em RAW. Tá? Então é muito bom. Deve ser uma delícia, né? Uma delícia você conseguir recuperar várias coisas ali na pós, mas exige um workflow bem avançado, tá? Sim. E exige produções que também justificam uma câmera dessa, né? Que isso que é muito importante, né? Porque
Como para que você usaria uma câmera que filma em 8K usando o máximo de potência dela se você está gravando vídeo para internet, por exemplo, né? Então, acho que precisa justificar muito, às vezes, assim, tudo isso, né? Porque é um investimento 360, né? Não só de câmeras, mas também de processamento de dados, né? Sim, total. O legal é que ela tá entrando agora em 2024, então vai ser uma câmera que vai durar por muitos anos, né? Se a gente tá falando de 8K em RAW, daqui 5, 6 anos, essa câmera ainda vai estar no mercado, Verdade. como usada que seja, mas vai estar no mercado porque ele está muito à frente do tempo dela para a realidade da maioria, né? Lógico que talvez para um padrão de cinema, um padrão de grandes produtoras, de grandes clientes, talvez já esteja rolando isso, mas para nós, né, meros mortais, o 8K ainda é uma realidade não tão aplicável, tão às vezes, necessária também. Então é uma câmera assim que tá vindo aí para dar uma mexida no mercado, fazer com que a Sony também lance as suas novas câmeras topo de linha, quem sabe a A2, né? Então câmeras que estão aí com essa tecnologia bem avançada já, principalmente para vídeos nessa resolução de 8K. No caso, só uma comparação, né, entre essa Canon R5 Mark II com a Sony A1. No caso, ela sai ainda em vantagens, porque ela consegue gravar em 8K em 60 FPS, né? E no caso da Sony A1, ela grava em 8K, porém em 30 FPS. É o dobro, né? É porque justamente ela tem ela tem um processador a mais, e o processador é diretamente no sensor. Olha só onde é isso aqui. Em Yokohama. No Japão, verdade. Nós já fizemos um vídeo aqui em Yokohama. Que legal. E aí tem uma imagem, eu tinha visto já. Então, essa aqui é a nova monstrinha aqui da Canon, né? A mirrorless. Então, uma câmera mirrorless EOS R5 Mark II. O que eu acho muito legal também salientar é que a Sony, ela se destaca muito no mercado de vídeo, né? E ela tem se destacado, realmente, se você for ver, a maioria das pessoas usam a Sony, né? Quando a gente está pensando em produção de vídeo. Muito nesse formato de filmmaker freelancer e filmmaker produtora. Só que as outras marcas, elas precisam se mexer, né? Antigamente, a Canon, a Sony e a Nikon, elas estavam muito pareadas, né? Porque a gente falava muito mais de fotografia, câmeras de fotografia que fazem vídeos. Então, a Sony enxergou uma brecha, né? E investir cada vez mais em recursos para vídeo, pensando em estabilização, autofoco. E aí, as outras marcas precisam se mexer também, né? E a Canon também ali tá trazendo novidades, o que é muito importante, claro, para um público bem profissional, mas eu acho isso muito importante, né? Porque uma marca também faz a outra se mexer e também traz novos recursos, novas possibilidades, novas formas de fazer, né? Ela dá um boost ali, acelera muito a tecnologia para nós, então isso é muito importante para o mercado audiovisual. Boa. Vamos falar do preço agora dela, então. É uma câmera aí que custa incríveis $4.299. Ouch! Se você multiplicar aí por 10 no Brasil, R$40 mil, tá? Levando em consideração que ela é a concorrente direta da Sony A1, que está custando hoje $6.500, ela está com quase 50% de diferença do valor, né? Realmente, se você for comparar entre as concorrentes, acaba que vale mais a pena ir para Canon, né? Dependendo do que você busca, né? Mas vamos falar aqui de uma câmera que é acessível, né? A famosa ZV-10 teve a sua atualização nesse mês aqui e passou a ser chamada então de ZV-E10 II, tá? Essa câmera então, ela foi lançada para substituir, apesar das duas estarem sendo vendidas ainda pelo fabricante e apesar de muitas vezes pelo valor dela, talvez não vale a pena assim o upgrade, né, de uma ZV-10 para a ZV-10 II. Talvez existam outras câmeras aí que possam substituir a ZV-10 Mark II no seu upgrade, né? Principalmente a FX30 ou também a 6700, mas a gente já vai falar dos preços dela. E assim como a sua irmã mais nova, né, a ZV-E10 Mark I, essa aqui, a 2, ela é feita também para um público, né, de criadores de conteúdo. Então, ela não é uma câmera pensada para o público profissional. Então tem vários recursos dela, inclusive esses de perfil de cor assim, estilizados, que normalmente a gente não utiliza no mercado
profissional, né? Mas para trazer, acho que até a praticidade, né? Exatamente, mas é ligado então sempre para um público, né, um vlog, né, um público que cria conteúdos, principalmente assim, hoje em dia para Instagram, para YouTube, na vertical também. Então é uma câmera pensada para esse público, apesar de no Brasil muitas pessoas trabalharem com ela porque internamente ela é muito boa, só externamente mesmo que ela é uma câmera um pouco sensível, então se ela cair no chão ela vai se arrebentar, também você não pode expor ela a temperaturas altas ou também em umidade ou também em poeira, então tem que ficar esperto com isso. Se você colocar um cage nela já vai ficar legal. Então tudo aqui é feito meio que para criador de conteúdo, né? Esses nomes bonitos, né? Cinematic Vlog Settings, o S-Cinetone, que é um perfil de cor que a gente utiliza bastante. A gente vai ter a parte aqui também do microfone, né? Que ele vai conseguir agora gravar em todas as direções, tá? Isso é muito legal, principalmente na hora que você estiver editando, você pode escolher ali qual microfone que você vai utilizar. Tem um novo recurso agora também para a parte de skin tone, né? Que é o tom de pele. Ele vai ter alguma coisa que vai deixar o tom de pele mais natural, né? Lógico que isso pode ser que fique um pouco forçado, né? Que eu já utilizei alguns plugins para fazer isso na pele e às vezes parece que não é tão natural assim. Então tem que ver isso na prática como vai funcionar, mas existe. Tem também agora a opção de gravar em 4K em 60, né, para quem está trabalhando em NTSC e 50 frames por segundo para quem está trabalhando em PAL. Que é diferente da Sony Mark I, né? Que ela ia até 30 FPS em 4K. 30 FPS em 4K. Lembrando que isso aqui vai ter um crop, tá? Então, um sensor que já é cropado em 4K 60 vai cropar muito mais. Então, você vai perder bastante informação do seu quadro. Muitas vezes não é tão legal utilizar isso com uma lente fechada. Então, tem que se planejar para ter uma lente bem aberta para trabalhar com esse tipo de crop. Ele vai ter agora um time-lapse interno, então bem coisas para criador de conteúdo. E também a parte de estabilização de imagem do Active Mode. Esse Active Mode ele é a estabilização que eu falei assim até do DJI Neo, né? Que é essa estabilização já de software dentro da câmera que não utiliza nenhum recurso mecânico como os gimbals e nenhum sensor estabilizado. Então ela consegue fazer essa estabilização ativa direto no sensor. Logicamente vai ter também aquele crop chato, vai cortar um pouco mais a sua imagem para ele conseguir balancear aí a sua estabilização. A parte de autofoco também foi melhorada com foco agora preciso no olho. Nossa, para fazer vlog é incrível, né? E olha só que funcionalidade legal também de conseguir transmitir ao vivo direto da câmera. Isso é muito bom também. É bem para criador de conteúdo, né? A Sony criou essa câmera, né? Muitas pessoas usam a nível profissional, claro, é possível, mas tudo que ela foi pensada, né? Que a Sony foi construindo essa câmera, foi pensando para o público de criação de conteúdo, para fazer vlogs, né? Exatamente. Agora, o que me deixou intrigado aqui, que eles utilizaram uma lente G Master a 50mm f1.4 G Master que custa muito mais caro. Dá para comprar umas 3 EV10. Então não faz sentido nenhum, na minha opinião, comprar umas EV10 e utilizar uma lente dessa. Não se equiparam, sabe? Então acho que vai ficar legal, a qualidade de imagem vai ficar boa, porque, mais uma vez, a lente é o que traz a estética, a lente que é o que transforma a sua câmera, tá? Mas é uma discrepância ali de valor que eu acho engraçado aí, só para comentar isso. E por que eu falei então que não valeria talvez a pena você sair de uma ZV-10 1 para uma ZV-10 2? Porque o preço dela talvez você consiga já pegar a Sony A6700, que vai te trazer muitos mais recursos, né, para o nível profissional de produção de vídeo. Tá. Se você tiver a oportunidade de pegar na mão assim uma ZV-10 e uma 6700, você vai ver o quanto realmente ela é uma câmera mais simplificada, né, em relação a botão, recursos ali na hora de fazer a produção, né? E aí você vai pegar na mão uma 6700, uma FX30, você vai ver que realmente tem recursos mais profissionais voltado para esse tipo de público, né? Muda muito, principalmente no corpo da sua câmera, tá? Comparando aqui a ZV-10 1 com a ZV-10 2, então vai mudar principalmente o 4K, que antes era 4K 30, agora passa a ser 4K 60, e você vai poder utilizar então em 10 bit 422. Isso vai possibilitar você conseguir utilizar o S-Log 3 com mais qualidade de imagens, porque você vai ter muito mais cor disponível ali no seu arquivo, que é o 422 em 10 bits. E outra coisa aqui que atualizou também, que eu acho bem interessante trazer para vocês, que é o 4K 30 FPS na live. Antes você conseguia só transmitir em 720p.
Faz tempo que a gente não utiliza 720p já nas nossas produções. Além disso, você também agora consegue importar LUTs direto nela, então você vai conseguir trabalhar com seus perfis de cor ali em 10 bits, já visualizando a sua imagem como vai ficar pronta utilizando os seus LUTs. Eu acho que esse recurso que eles trazem do microfone e tudo mais, ainda assim é melhor não contar, né? Com o microfone nativo da câmera, provavelmente, né? Porque é legal você ter um microfone externo, né? Apesar de melhorar a qualidade, né, do seu microfone ali na sua câmera, se você quiser um áudio bem profissional, obviamente é melhor você colocar um lapela, né? Sem fio vai ser muito, mas muito melhor já do que o microfone interno da sua câmera. Ainda mais pensando em vlog, né? Que tem muitos barulhos, ruídos, vento, muitas coisas acontecendo. Exatamente. E sobre o preço, então, da ZV-10 aqui, Mark II, a gente tá falando de uma câmera aí de $998. Vai chegar no Brasil aí quase R$10.000, né? Então, é uma câmerazinha aí que não é tão barata, tão acessível quanto era a ZV-10 Mark I. Só para vocês terem uma ideia, a 6.700 está custando $1.400. É 40% mais caro do que a ZV-E10 Mark II, mas também traz recursos bem melhores do que a ZV-E10 Mark II, tá? E comparando com a ZV-E10 Mark I, a gente tá falando de uma câmera aqui de $600. Vocês podem pesquisar aí no Mercado Livre, deve estar custando esses R$6.000, né? Então, obviamente, se você conseguir então trazer de fora, seja do AliExpress, seja de outro site, seja do Paraguai, de algum outro lugar do mundo que não passe pela importação. No Japão. Do Japão. Então, qualquer lugar do mundo que você não paga os impostos absurdos do Brasil sobre tudo, você vai pagar um preço bem mais justo aí no seu país, né, no Brasil. E falando agora sobre as lentes, estamos falando aqui da Seven Artisans, que lançou uma linha de cinema, né, lentes de cinema chamada Hope Prime. São as novas lentes aí de cinema da Seven Artisans. A Seven Artisans já tinha lentes de cinema, porém ela atualizou agora e trouxe, né, um novo branding, um novo conceito, um novo produto realmente para o mercado. Esse vídeo aqui parece aqueles doramas, né? Parece. É que tem a estética asiática, né? Porque ele é uma empresa chinesa, né? Sim. Então traz essa luz bem flatzinha, Sim. muito desfoque, né? Então, as lentes de cinema são muito interessantes por isso, ó, a estética que você vai ter. Você vai ter bastante desfoque, porém, além do desfoque, você vai ter uma textura suave na sua imagem. Você não vai ter aquele ultra sharp que algumas lentes de fotografia causam. Então, você vai ter um aspecto mais natural realmente. E além disso, é lógico, né, ela tem um corpo diferente para você montar numa estrutura que utiliza-se nas grandes produções, com foco ali, um motor de foco acoplado na sua lente. É uma lente de metal, então aguenta muita pancada, que isso precisa também em grandes produções. E obviamente, né, por ser uma lente aí linha de cinema, ela não é com autofoco, ela é toda manual. E ela é bem bonita, olha só o estilão dela aqui. Então a Seven Artisans aí lançou não só uma lente, mas uma série de lentes dessa linha nova aí, a Hope, né, para cinema, em duas cores aqui, bem bonitas. Olha essa cinza aqui, né? Imagina linda. Na FX30 como vai ficar. E esse branding laranjinha que a gente gosta. Nossa, na nossa paletinha, hein? Caramba. E aí vem com a assinatura aqui, olha só. Muito legal, né? As marcas se esforçando assim para trazer um brand diferenciado. Então você vai ter aqui uma lente 10mm, 25mm, 50mm, 85mm, 35mm e 16mm. Ela é uma lente APS-C ou full frame? É uma lente para PSC, né? Então você vai ter aqui para montagem Sony E, Fuji, Canon e também micro, né, 4/3. Você vai poder escolher então a Black ou a Titânio, tá? Cada lente aqui a gente está falando de um valor aí de 400, 300 dólares, depende de cada lente, né? E deve ser legal ter o kit todo, porque quando você tem um kit de lentes da mesma série, você vai ter um aspecto de cor, né, e uma estética bem parecida, porque elas foram construídas realmente para serem trabalhadas em conjunto. Então isso vai ajudar você no processo de color grading, e também os pesos, né, e tamanhos delas vão ser iguais. Então você não vai precisar, por exemplo, rebalancear um gimbal, e os filtros, né, ND vão ser iguais, porque a milimetragem ali de rosca vão ser iguais também. Então tem vários benefícios para você utilizar uma mesma série de uma lente assim, numa mesma produção. A gente também tem alguns combos que são, por exemplo, 10, 16 e 25mm, $1.199, 35, 50, 85, $1.069 e
e todas as lentes aqui, então a 10, 16, 25, 35, 50, Nossa, 85, compensa o preço, né? $2.000. Você compraria 4 ou 5 lentes aqui, praticamente está levando uma de graça, Sim. tá? Então você vai estar pagando $2.000 em todas as lentes primes perfeitas para quem trabalha com vídeo, tá? Você não precisa mais do que isso aqui de milimetragem para Não. trabalhar com vídeo. Você tem uma lente super aberta, uma 10mm até uma 85mm, todas com a sua abertura então T2.1. E é claro que é importante frisar, né, que por ser uma lente manual, não vai ter aquela praticidade guerrilha de alguns jobs, né? Então, ela não é uma lente para todos os tipos de jobs, né? Eles são lentes pensadas em produções em que você tem controle 100% do que está acontecendo, né? Por isso, o foco manual, ele é muito importante e também muito mais preciso nesse caso, né? Então, por mais que essas lentes possam ser usadas em qualquer tipo de câmera, né? Não precisa ser aquelas super mega câmeras de cinema. Ela traz essa estética cinematográfica, mas você precisa saber usar elas também, né? E no momento certo. Se você levar essas lentes, por exemplo, para gravar um evento, você vai ficar doido, você não vai conseguir, vai querer ter a estética e tudo mais, mas assim, as coisas se mexem o tempo todo e você não vai conseguir, muitas vezes, ter a praticidade, né, de ter uma lente zoom ou ter autofoco, né, enfim, muitas outras praticidades que outros tipos de lente trazem, né. Por um outro lado, elas trazem outros tipos de benefícios, né? É exatamente isso. Se você trabalha bem com o foco manual, você vai se dar bem nelas, vai conseguir trabalhar com ela rapidamente. Existem também lentes de cinema que têm a função de zoom, mas são lentes caríssimas, lentes bem grandes, então é difícil realmente trazer isso para o nosso mundo, que a gente conta com lentes muito portáteis, pequenas, com alto foco, bem mais baratas, né? Então, é difícil trazer muito isso para o nosso mundo, a não ser se você quer ter uma lente dessa para algum job específico, né? Ou ter uma diferenciação no mercado também que você está atuando. Imagina, você ter um kit de lentes dessa aqui, vai te diferenciar totalmente de um videomaker que tem lentes de fotografia, né? Lentes que não tem uma estética parecidas com essa. Então é o tipo de mercado também que você vai precisar montar um cage na sua câmera, né? Você vai ter que montar toda aquela estrutura, você vai ter que ter também um motor de foco. É uma lente que vai exigir vários acessórios extras para você utilizar na sua câmera, se você quiser tirar todo o proveito, né, de uma lente de cinema. Lógico, dá para você utilizar apenas pôr na sua câmera e utilizar também, não tem problema nenhum. Mas é legal você ter toda essa estrutura para você conseguir tirar o máximo proveito desse tipo de equipamento. Mas o que eu acho interessante é que essas marcas chinesas, elas trazem uma qualidade muito interessante de produto, né? Que muitas vezes não eram acessíveis, não eram para um público mais geral. E traz com um preço mais acessível, né? Porque se você transformar um pouquinho ali em relação principalmente à conversão do dólar, ele tem um preço de uma lente comum, né? Mais ou menos, né? Acaba sendo parecido, assim, o preço. Não é uma discrepância muito grande em relação às outras lentes. A gente tá falando aqui de 6 lentes por $2.000. 6 lentes por R$10.000. Uhum. Então, cara, é uma lente de cinema a esse preço. Não tem pra ninguém. E eu acho que é muito legal esse movimento que as empresas chinesas trazem também para o mercado do audiovisual, né? Trazendo essa acessibilidade e também trazendo recursos, né? Que muitas vezes eram muito nichados de um público. É verdade. Olha só, finalizando só as imagens da FX30 aqui, ó, num gimbal, utilizando essa lente. Cara, fica muito, mas muito legal mesmo. Muito bonita, nossa. Olha a estética. Ai, amor. Já quero. Bom, gente, vamos para a última novidade aqui, que é a mais recente, inclusive, que é o iPhone 16. Aqui a gente no canal, a gente não fala de celulares, de tecnologia, de celular em si, né? Tipo, atualização de iOS, coisas, estrutura do celular. Mas o que a gente quer trazer aqui é a parte da câmera, porque o iPhone já faz um tempo, né, que as grandes novidades do iPhone são sempre a parte de audiovisual. Não sei se vocês já perceberam, é sempre uma câmera a mais, 2 câmeras, né, funções como o ProRes, também o Log. Então, são funções ligadas muito para o vídeo. Então, o mundo inteiro, toda a tecnologia, acho que hoje praticamente está visando o vídeo, né? Porque o audiovisual está super em alta. Ele está crescendo cada vez mais. E todo mundo precisa de materiais audiovisual. Então, as empresas estão investindo nisso fortemente. Sim, eu acho que é muito legal, porque as pessoas, elas acabam perguntando qual celular que você está usando de acordo com a qualidade de imagem que você
tá se divulgando, né? Afinal, todo mundo hoje em dia cria conteúdo de alguma forma, né? Seja ali nos seus stories, seja ali profissionalmente, seja ali pessoal, mas todo mundo busca celulares para ter uma qualidade legal, para poder divulgar o que está fazendo, ou até registrando momentos importantes, né? Então, se você enxerga que as empresas estão se mexendo, né, para trazer qualidades melhores de câmera, significa que a demanda está muito alta. Então, significa que é uma tendência. Então, o mercado de audiovisual realmente é um dos mais promissores que tem, sem dúvida, até por você observar esses movimentos que essas empresas estão fazendo em relação a especificamente isso, em relação às câmeras. Exato. Aqui, então, vamos passar para baixo e vamos ver alguns highlights sobre o novo iPhone, tá? A principal funcionalidade aqui no corpo é essa parte de um botão que ele vai ser em cima do iPhone, vai estar aqui em cima e ele vai ser botão de touch, REC? vai ser de REC, é um botão que vai estar ligado principalmente com a câmera. Então você vai conseguir mexer na sua câmera aqui, dando zoom, trocando as lentes, mudando a exposição, né? Várias coisas através de um botão. Eu não sei, a Apple ela demora para fazer algumas coisas, mas de repente ela solta uns negócios que tipo, isso aqui vai ser padrão de mercado. Né? E ela faz isso propositalmente, né? Ela não quer lançar, parece que tudo de uma vez, porque realmente ela precisa ali trazer sempre grandes novidades todo ano, né? Exatamente, para justificar o preço, né? A gente tem aqui, eu tenho o iPhone 15 Pro Max e eu não vejo a troca, né, para ele só por causa de um botão. Mas de repente você tá no 14 ou também no 13, 12, seja uma troca interessante, né? Pra gente, quem tem o 15, 15 Pro, 15 Pro Max, eu não vejo que tem a obrigatoriedade, né, de trocar pro novo iPhone. Eu confesso que eu fiquei bem, assim, ansiosa, porque eu fiquei até com medo dela lançar uma coisa extremamente revolucionária e mexer com o coração e falar, nossa, a gente precisa trocar o celular. Mas até me deu, assim, um alívio de pensar, não vale a pena, na nossa opinião, porque a gente tem o 15, né? Esses novos recursos, né? Sim. Então aqui, né, mais sobre o botão, como ele funciona. Ele vai ser touch, você vai conseguir aqui alterar, então, entre as lentes, né? Não só isso, se você apertar ele, você vai direto para a câmera também, né? E rapidamente você já começa a gravar como se fosse um botão ali, um disparador do seu shutter. Nossa, aqui é também uma dor mesmo, porque às vezes você vai tirar uma selfie ali e os dedos não é muito anatômico realmente, né? Vai ajudar mesmo. Nada anatômico realmente. E descendo aqui, falando mais sobre a lente, né? Principalmente a ultra-wide, a lente ultra-wide, que foi o que teve mais mudanças, né? Você vai ter, então, mais 2.6x de luz, tá? E você vai ter também essa função de macro, você vai conseguir chegar bem perto do seu objeto, tá? As lentes também vão contar agora com uma fotografia aí de 48 megapixels. Aqui também eles trouxeram recursos legais, assim, em relação ao áudio, né? Usando a inteligência artificial. Então, ele vai trazer menos ruído, vai identificar quem são as pessoas que estão falando, vai saber direcionar melhor, né? Essa captação de áudio. E também trazer, muitas vezes, uma ambiência de estúdio cinematográfico, né? Muito utilizado através de inteligência artificial, né? Tem que ver como vai ficar, né? Não tem como a gente saber exatamente se tá bom, se tá ruim. Mas é realmente bem prático, né? Nos testes que eles fazem sempre fica perfeito, né? Mas depois na vida real muda tudo completamente. Agora, o que é legal é que ele tem 5 microfones. E então ele vai conseguir captar todos os microfones e vai te dar um áudio bem preciso, bem melhor do que hoje a gente tem nos iPhones normais. Alguns estilos de fotografia ligados aqui com a inteligência artificial, né? Que é o que tá na moda. Então, se nada estiver falando de inteligência artificial, tá errado. Tudo agora tem alguma coisinha de IA no meio, né? Então ele conta com alguns filtros aqui para fotografia, alguns looks. Ele conta agora com chip então A18, né? Que teve uma melhora bem gritante assim, se você comparar com o iPhone 12, 13. Normal também vai ter uma diferença, mas olha só que detalhe, que pegadinha. Eles não colocam aqui o 15 Pro. Então não teve tanta diferença pro 15 Pro. Eles deixam aqui, é meio que aquele marketing bem direcionado para vender, né? Então, vocês veem aqui que não tem do 15 Pro. A parte de bateria melhorou bastante. Agora é uma bateria em L. Não sei se vocês viram as fotos, mas agora tem muito mais bateria. Apesar do 15 Pro Max, assim, tem uma bateria que aguenta, para mim, no meu uso, cerca de 2 dias, né? Mas bateria nunca é demais. É sempre bom ter um pouquinho a mais.
E esse vídeo aqui, então, foi de lançamento do iPhone. Olha só que massa. Cara, os vídeos estão cada vez melhores, né? Mais criativos. E aí vocês podem notar, né? A importância do audiovisual hoje, né? Principalmente para divulgação, para criação, né? Desses materiais promocionais. Cara, tipo, o que seria do mundo, né? Sem o audiovisual? Então, vocês que estão estudando, assim como a gente, trabalhando, percebam que vocês estão no mercado extremamente em alta, extremamente importante, né? E que tá mudando a cada dia. Por isso que a gente tá trazendo até esse vídeo aqui de novidades, porque a cada dia, a cada mês, assim, entram muitas coisas, mudam muitas coisas, evolui muito rápido. Eu acho que audiovisual e inteligência artificial, né, unido é o grande highlight, assim, que tem revolucionado muito o mercado e que é uma grande tendência também, né? Muito louco. Esse vídeo aqui parece que ele é feito, né, num take único, então olha só. Então é uma técnica, assim, bem difícil de ser executada, mas o resultado, assim, é realmente incrível. E vocês podem perceber que ele foi filmado também com um iPhone, né? Não poderia fazer um vídeo desse, da promoção do iPhone, sem ser gravado pelo iPhone. Então é um vídeo feito de celular. Olha só a capacidade. É lógico que entram muitos acessórios, até lentes externas, para conseguir um resultado desse, mas é possível sim. Internamente, falando sobre o vídeo, eles adicionaram então o 4K 120 FPS em ProRes. O que significa isso? Você tem um take com uma resolução muito alta, com muitos FPS, para você conseguir ter aquele super slow motion. Na prática, posso te falar que é bem difícil trabalhar com um arquivo desse tamanho, ainda mais em ProRes. Por quê? É um arquivo extremamente grande, tá? Então você vai ter que ter pelo menos um SSD externo acoplado ao seu celular. Aí isso já envolve ter um rig. Aí você vai ter que comprar aquele rig lá do Brandon Lee, né? E tudo, a brincadeira vai ficando mais caro para simplesmente você ter um celular que te entrega um 4K 120 FPS. E até para edição, né, fica muito menos, assim, prático, né, quando você fala, assim, de uma pessoa que trabalha com mobile e quer editar tudo ali na hora, usando os aplicativos, usando um arquivo muito, muito grande, vai ocupar muita memória, e até nessa questão, né, de edição no celular também vai ser um pouco mais desafiadora. E acho que até por isso eles ficam evoluindo no processamento de dados, né? Para poder suportar tudo isso que eles estão, todos esses recursos mirabolantes audiovisuais que eles acabam trazendo, né? Exatamente, que no processo de edição, gente, é o que vai pesar realmente. Então você grava com seu celular, grava um take ali 4K 120, ProRes, aí manda pro seu Maczinho ali M1, bichinho não vai aguentar. Manda pro seu Notezinho aí, bicho, ele vai derreter de processar isso aí lá no Premiere, no DaVinci, no Final Cut, no CapCut. E aí eu acho que o grande highlight, então, desse lançamento é a gente perceber uma demanda de mercado, né? Uma tendência de mercado, porque a Apple sempre vai ali pensar em tendências, então a gente pensando em recursos, né, de câmera e inteligência artificial, inclusive, né, uma das grandes novidades desse iPhone é eles terem lançado a sua própria inteligência artificial, que chama Apple Intelligence, mas está na versão beta, ou seja, então talvez esse não é ainda o melhor modelo para você comprar se você não tiver um modelo muito próximo, como o iPhone 15, por exemplo. Porque provavelmente ano que vem vai vir com melhores recursos e mais novidades melhoradas, porque ainda aqui eu acho que vai dar alguns paus ainda, e o ChatGPT provavelmente ainda traz grandes recursos mais otimizados, talvez, né? Na nossa opinião. Eles, como marca, né, e são muito espertos. Olha só, eles pegaram o Apple Intelligence, que é o AI, que seria Artificial Intelligence. Então, eles apropriaram do nome e colocaram o nome da inteligência artificial deles. O curioso é que só está disponível para inglês, esse AI da Apple. E no próximo ano, o roadmap deles é para colocar, então, algumas línguas, mas o português não vai estar disponível, então, no próximo ano. Então, a gente está falando de um ano, quase 2 anos, assim, sem o português, pelo menos, tá? E falando dos precinhos aqui, amigões, olha só, o 16, a partir de $799, o iPhone normal, né, pequeno. E aí, se a gente clicar aqui, a gente vai ter, então, o iPhone 16 Plus, que vai estar custando aí $899. Multipliquem por 10 aí para ter uma noção no Brasil quanto vai custar.
Além disso, também tem a linha Pro. Então, a gente está falando aqui do 16 Pro, o normal, né? $999. E o 16 Pro Max, incríveis, 1.199 doletas. Então, não é barato. Isso pensando no mínimo de memória possível, né? A partir de. E aí você pode configurar ele, colocar mais memória. Não, se você colocar aqui, ó, 1 tera, vai para $599. 1.599 dólares. Então, dá para comprar aí uma 6.700 e uma lente. Pois é. E o objetivo maior desse Makers News é a gente sempre trazer atualizações sobre o mercado de audiovisual especificamente para que você não precise ficar fazendo pesquisas aleatórias e trazer um ponto de vista também nosso em relação a essas novidades, o que facilita muito ali suas pesquisas também. E aí, qual equipamento desse vocês gostaram mais? Coloca aqui nos comentários pra gente discutir. E também, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas também aprenderem assim como você. E também deixa aqui nos comentários o seu feedback em relação a esse quadro, quanto importante ele é para você e o quanto vai te acrescentar também na sua jornada. E é isso aí, nos vemos já já. Até mais. Até mais.